Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. No último domingo, dia 30 de outubro, milhões de brasileiros e brasileiras foram às urnas naquela que é tratada como uma das eleições mais importantes da história política do Brasil. E nela, Luiz Inácio Lula da Silva foi escolhido como o novo presidente brasileiro. Mas o que essas eleições nos dizem sobre o atual momento do país? E quais os maiores desafios que se impõem a Lula nesse novo mandato? O nosso ponto de pauta de hoje vai falar sobre isso. Como convidada, a professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, historiadora, cientista política e professora do programa de pós-graduação em História, também da URGS, Cely Pinto. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são as eleições presidenciais de 2022. Professora Cely Pinto, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Ok, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui, vamos ver. Professora, a política, em especial nesse último período, inseriu no cotidiano de brasileiros e brasileiras uma palavra que até algum tempo atrás passaria batida, ao menos nos debates triviais por parte da população. Essa palavra é polarização. Nesse último domingo, nós tivemos uma eleição que se encerrou com 50,9% dos votos para o presidente Lula, enquanto Bolsonaro teve 49,1%. O que as eleições de 2022 nos dizem sobre essa ideia de que vivemos em um país polarizado? Em primeiro lugar, eu discordo completamente que nós estejamos vivendo em um país polarizado. Segundo, eu acho que nós nos acostumamos a algum senso comum da crítica, a crítica política, como um país polarizado, país dividido entre dois polos. Não acredito nisso. Me parece que as eleições de ontem mostraram coisas muito mais complexas do que esse país dividido. Nós tivemos uma campanha eleitoral que começou muito antes da campanha eleitoral oficial propriamente dita, em que houve, por um lado, candidatos à presidência da República e, de outro, o Estado brasileiro sendo sequestrado por um dos candidatos para a sua campanha. Então, o que nós temos é, na minha perspectiva, o fato de Bolsonaro ter tido 50% dos votos, ou 49% dos votos ontem, foi uma estupenda derrota. Porque, pensa bem, ele teve, os deputados a seu favor tiveram um orçamento secreto. Houve todo um derrame de dinheiro na mão de pessoas que estavam esfomeadas, estavam desesperadas. Houve empréstimos absurdamente imorais, mas que as pessoas não se deram conta. Aconteceram ameaças de satanismo, coisas absurdas por pessoas muito pouco informadas, ameaças dentro de igrejas. Houve ameaça por parte de empresários. Eu fiquei sabendo hoje que uma grande empresa, que eu não vou dizer o nome, evidentemente, que tem inúmeras lojas no Rio Grande do Sul, colocou os seus funcionários em um auditório de uma universidade privada e distribuiu camisetas amarelas. Então, com todo este aparato, Bolsonaro era para ter tido uma vitória estrondosa. Então, dizer que 50% da população brasileira está do lado de uma extrema-direita fascista e a outra 50% está do lado de uma esquerda radical é não entender o processo. Primeiro de tudo, que o Lula e o PT nunca foram esquerda radical, e essa eleição não é uma de esquerda, e, do outro lado, houve um processo
de sequestro do Estado e por parte de empresários, principalmente da região sul do país, houve assédio eleitoral descarado, que acabou o cume disso foi quando a Polícia Federal, a Rodoviária Federal vai para as estradas. Então, eu não acho que é polarização, acho que, bem pelo contrário, acho que é evidente que existe uma extrema-direita organizada que nunca houve no Brasil, que deve ser, na melhor das hipóteses, 30% da população brasileira, e eu não vejo a polarização, acho que isto é um senso comum que naturalizou e é fácil explicar a política. A política sempre tem dois lados. Aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, sempre tem dois lados. Então, não existe essa polarização se houvesse um partido de extrema esquerda de um lado e um partido de extrema direita do outro. Mas o que há era um grupo de extrema direita no poder que sequestrou o Estado. E óbvio que conseguiu votos, mas pelo sequestro, na minha perspectiva, o Bolsonaro teve uma grande derrota. Que os 2 milhões de diferença entre eles não expressam a derrota que ele teve. Professora, já faz muito tempo que Jair Bolsonaro tem manifestado disposição para um terceiro turno. Na maior parte das vezes, a partir de tensionamentos que não se sustentam, como no caso dos ataques infundados e não comprovados ao sistema eleitoral. De domingo para cá, no momento em que estamos gravando essa entrevista, o presidente não se pronunciou reconhecendo a derrota e parabenizando Lula. O quanto é perigosa essa situação, mas mais que isso, o quanto ela pode, de fato, ganhar corpo e ameaçar o resultado das eleições e a democracia brasileira? Não acredito, em hipótese alguma, que isto possa ameaçar o resultado das eleições. E por razões muito simples. Primeiro que o Bolsonaro não vai parabenizar o Lula nunca. Então, tá, ele pode vir a reconhecer a derrota, pôr a culpa no mundo, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, na carrocinha de pipoca que passou na frente do Alvorada na hora errada. Ele pode fazer qualquer coisa. Bom, mas ele não faz parte da personalidade do Bolsonaro reconhecer, telefonar, esse tipo de coisa. Mas eu acho que está havendo uma arruaça que eu acho que era previsível, na minha perspectiva, menor do que eu imaginava, de caminhoneiros que estão sendo certamente teleguiados aí por algum grupo, parece que pelas últimas notícias ligadas à região sul do país, nós vivemos na pior região do país, parece que é Santa Catarina, pelas notícias que eu tive. Agora, veja bem, ontem, o Lira foi o primeiro a se manifestar pela legalidade dos resultados e cumprimentar o Lula, e Lira é uma figura muito importante, ele é quase o primeiro-ministro do Bolsonaro. Rodrigo Pacheco fez o mesmo. Rosa Weber também fez o mesmo. Então, nós temos 3 figuras importantes aí dando... Bom, isso o Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente. E, ao mesmo tempo, aconteceu algo que eu acho que é raro, ou se não pela primeira vez. 1 hora depois que havia sido dado os resultados, 10 países, das 10 maiores economias do mundo, com exceção da Coreia do Sul, haviam cumprimentado Lula. Então, tinha um movimento internacional, que obviamente não foi orquestrado, mas todo mundo para legitimar a vitória imediatamente. Eu não sei se ele falou com Biden, mas, pelo que eu vi ao meio-dia na televisão, ele falaria com Biden hoje, e, por mais crítica que nós tenhamos ao império, falar com Biden é importante, né? Então, eu acho que não vai ter um terceiro turno, eu achei até que ia ter mais arruaça, achei que o Bolsonaro ia falar imediatamente, deslegitimando as eleições,
ele está quieto. Acho que as Forças Armadas, que estão se manifestando agora contra os caminhoneiros, acho que também não vamos entrar nessa de fazer uma... Eu não vejo possibilidade disso acontecer. Eu posso estar muito enganada. Achei que poderia haver mais manifestações. Dos caminhoneiros era quase esperado, e eu acho que isso aí não passa de 2, 3 dias. Não, posso estar completamente enganada, mas eu não acredito nisso. Certo. Professora, e qual o maior desafio que se impõe, e com urgência, para o presidente Lula? Assumindo, dia 1º de janeiro, o que vai estar na ordem do dia já a partir dali? Eu acho que o governo Lula vai ser um governo muito complicado, muito difícil. O Lula é muito bem articulado, ele é um político muito experiente, ele está cercado de pessoas muito experientes. Eu acho que, se em 4 anos Lula conseguir organizar o país dentro daquilo que a Constituição de 1988 prega, coloca como as bases constitucionais do Brasil. Se ele conseguir um ministro da Economia, das Finanças, não sei como é que ele vai chamar, se vai mudar o nome do ministério, que consiga fazer uma política equilibrada entre um certo equilíbrio econômico-financeiro, um equilíbrio das contas, com política social, ele já fez... Se ele entregar o país numa normalidade depois de 4 anos, nós já ganhamos muita coisa. O que ele tem de fazer, eu acho que imediatamente, é uma política social. A primeira, assim, eu acho que tem questões fundamentais aí. A primeira é uma política de emergência em relação à fome. Segundo, uma política de emergência em relação às escolas públicas e à deficiência que os alunos tiveram com o período da pandemia. Se atacar essas 2 coisas assim de início, eu acho que são fundamentais. Agora, como ele vai receber esse país, ninguém sabe. Ninguém sabe nem qual é o montante da dívida desse país no momento. Ou seja, ele recebeu em 2013 o país... A gente nunca pode esquecer que quando Lula ganhou o Fernando Henrique, depois do Fernando Henrique ter governado 2 vezes, o país estava em uma grande crise. Ou seja, o Lula não pegou em 2013 o país numa situação tranquila, ele pegou uma grande crise. Agora ele vai pegar numa outra crise, e acho que com mais base, porque não é só o PT, ele tem muitos interesses aí a favor dele, inclusive interesses do mercado, que o mercado sempre faz esse charme direitoso, mas e a própria Faria Lima e a própria Fiesp, eu acho que ele tem um arco muito grande. Espero que não seja grande demais, que não deixe ele governar, mas eu acho que ele vai começar pensando em política social e política educacional, que são as 2 questões fundamentais nesse momento. Política social em questão de dar uma estancada na crescente número de pessoas em situação de fome, de pobreza absoluta. Professora, e com a derrota, para onde vai Bolsonaro e para onde vai o bolsonarismo enquanto movimento? Assim, eu acabei de escrever um artigo que eu vou estar publicando aí nesse momento sobre isso. Acho que nós temos, em primeiro lugar, de entendermos que existe um movimento de extrema-direita dentro do país. Que se criou uma extrema-direita dentro do país. Quais são as fragilidades dessa extrema-direita? Ela não é 50%, era o que eu dizia no início da nossa entrevista. Eu tenho a impressão que, se nós formos otimistas com ela pode ter 30% do eleitorado
nas possibilidades. Quais são os três limites do crescimento? Acho que a ideia de um bolsonarismo com esse título, com esse nome, muita areia para o caminhãozinho do Bolsonaro. Primeiro, porque o Bolsonaro não terá cargo eletivo pela primeira vez desde 1990, quando ele foi eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Então, é a primeira vez, em 32 anos, que o Bolsonaro não tem cargo. Segundo, o Bolsonaro é um indivíduo muito limitado intelectualmente e cognitivamente. Então, ele não tem essa capacidade de liderança, de articulação, de articulação de liderança de movimento. E terceiro, o Bolsonaro não tem partido político. Ou seja, é muito difícil. Se nós pegarmos todos os grandes líderes do Brasil, gostemos ou não deles, tinham grandes partidos políticos atrás. Fernando Henrique, quando foi presidente da República, tinha um PSDB fortíssimo atrás dele. O Lula, quando foi presidente da República, tinha um PT atrás dele. O próprio Temer tinha o MDB. Agora, o Bolsonaro não tem partido. Ele foi, em 2018, eleito pelo PSL, que se esvaiu. Se tu fores ver agora quantos deputados o PSL elegeu nada. Ele se juntou, inclusive, com o DEM e formou a União Brasil. Agora tem uma quantidade imensa de deputados pelo PL. O Bolsonaro não se elegeu. Esses deputados do PL, daqui a um pouco estão fora dele, porque o PL só poderia se manter. Então, o Bolsonaro não tem um partido para chamar de seu. Então, há esse. Óbvio que há candidatos a substituir Bolsonaro como líderes da extrema-direita no Brasil. O Moro é um deles, a Damares é outra. Mais cômico que isso possa parecer. Mas o Moro não é cômico, é sério. Ele é um candidato a liderar a extrema-direita brasileira. Acho que nenhum outro. Então, agora, o bolsonarismo, como essa expressão do que é o Bolsonaro, a paixão por Bolsonaro e o mito Bolsonaro, acho isso muito pobre e acho que isso não consegue se manter sem Bolsonaro num cargo. Agora, é evidente que nós devemos prestar atenção que há uma extrema-direita com classes, inclusive que perpassa classes sociais, não pode ser que uma extrema-direita só da burguesia, não é isso, e eu acho que tem candidatos aí. No Rio Grande do Sul, o Mourão se elegeu. O Mourão é um indivíduo de extrema-direita. Então, bom, em São Paulo, há também o Tarcísio, que não tem o perfil do líder de extrema-direita. Ele tem um perfil de direitoso que soube aproveitar a janela de oportunidade, soube aproveitar muito bem, mas não acho que ele seja um líder de extrema-direita. Não é o feitio dele. O senador de São Paulo é o vendedor de travesseiro da NASA, aquele que foi ministro da Ciência e Tecnologia, que não tem nenhuma. Então acho que essa extrema-direita pode ter em Moro uma figura importante. O que vai ser do Bolsonaro esses 4 anos é muito difícil. Tem os filhos que continuam deputados, mas como é que ele vai conseguir sobreviver politicamente sem cargo, sem cargo e sem partido? Ele pode não ter cargo, mas tem um partido que tem presidente do partido e tu tem uma liderança. Ele não tem isso. Ele não é esses partidos são partidos de aluguéis dele. Então, eu não sei, eu acho que o Bolsonaro não acho que ele seja, que há uma ideologia de extrema-direita muito forte dentro do Brasil, com um grupo muito grande de pessoas, que seja um bolsonarismo, eu acho que aí é
atribui ao Bolsonaro uma perspicácia política que ele não tem. Professora, há algum tempo o mundo, como um todo, vem presenciando o crescimento de figuras de extrema-direita. O que a vitória do presidente Lula representa nesse cenário e o que pode vir a representar em médio e curto prazo? Eu acho que na América Latina ele representa muito. Não é por nada que o presidente da Argentina pegou um avião e veio almoçar com Lula hoje em São Paulo. Acho que representa muito. O Brasil é um país muito importante na América Latina, o país mais importante da América Latina. Acho também que a presença de Lula recoloca a questão do Sul global. Ou seja, uma questão que morreu completamente, recoloca a questão. A questão é complicada, porque tem uma guerra complicada no meio disto, mas eu acho que recoloca a questão de uma Índia, de uma África, ou África do Sul, mas alguns outros países da África, como a Quênia, como a Nigéria, países que são afluentes, acho que recoloca esta posição frente ao mundo, que tem alguma... Eu acho que o processo... Há uma crise de ideologias no sentido bom da palavra, de conjunto de ideias da esquerda no mundo, e há uma reação de direita no mundo, mas essa reação de direita no mundo ela tem causas diferentes em lugares diferentes. Então, nós não podemos... análise disso tem de ser feita com muito cuidado. Realmente, o esvaziamento de uma utopia de esquerda desde os anos 90, com a queda da União Soviética, a desmoralização das perspectivas socialistas, ou do chamado socialismo real, isso, a esquerda não se recuperou disso aí. Acho que a esquerda também entendeu muito mal os novos movimentos sociais. Ela sempre entendeu de forma equivocada, na minha perspectiva, a entender os novos movimentos sociais como movimentos que são muito progressistas, em termos... os partidos de esquerda tradicionais, eles tenderam a ver os novos movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, tanto ambientalista, como ameaças às suas principais diretrizes. No Brasil, por exemplo, na década de 90, se chegou a dizer que o movimento negro e o racismo era uma invenção dos Estados Unidos, no Brasil. Estavam exportando para o Brasil. Então, eu acho que isso aí é uma questão, é uma novidade que está aparecendo, inclusive, agora apareceu primeiro nas câmaras municipais, está aparecendo agora nos legislativos estaduais e no federal. É importante de se ver isto, mas, por outro lado, nós temos uma direita crescente, e essa direita ela sofre de... Talvez ela tenha uma linha, que é a linha do racismo, e do xenofobismo. Eu acho que o Brasil, a extrema-direita é muito explicada pela ameaça que a luta antirracista representa para os privilégios da classe média brasileira. Acho que tanto a classe média como a burguesia, mas a classe média principalmente, a grande classe média, aquela que começa com mais de 5 salários mínimos acaba com 100 mil reais por mês, mas que é um absurdo essa classe média, mas, em todo caso, tem uma linha. Se nós olharmos a Europa, há um imenso racismo na Europa em relação aos imigrantes. Se nós olharmos o trumpismo nos Estados Unidos, ele é feito de homens brancos, autodeclarados heterossexuais. Então, há um poder racista e patriarcal que foi muito ameaçado.
Eu acho que isso a base dessa extrema-direita. Porque esse poder patriarcal e racista é um poder econômico também. Se eu diminuo a possibilidade das mulheres ter as mesmas chances do que os homens, e que os negros ou os imigrantes terem as mesmas chances dos homens brancos, ou que as pessoas não heteronormativas tenham os mesmos direitos, eu estou tirando o direito de uma base que constituiu a base do capitalismo que nós vivemos. Então, eu acho que isso explica, de certa forma, essa direita. Mas vamos ver por quê. Eu acho que o capitalismo está sendo abalado por lados que ele não imaginava. Ele destruiu o trabalho, ele acabou com o trabalho e se instalou como neoliberal a partir de 80 e achou que estava resolvido a coisa. Fukuyama disse que até a história tinha acabado. Mas, por outro lado, o que tu vai ver é que há uma série de movimentos que começam a minar esse capitalismo de forma diferente, e aí surge essa reação de extrema-direita, que eu acho que ela está no mundo inteiro. Veja a Itália agora, né? Professora, para encerrar, o que podemos esperar em termos gerais desse terceiro mandato do presidente Lula? Que não tenhamos mesmo de ser felizes. Acho que depois do que nós passamos, o que o Brasil passou esses 4 anos, eu acho que não só em termos de pobreza, de miséria, mas em termos de destruição da educação no Brasil, da cultura no Brasil, das ameaças à censura, do radicalismo religioso, das superstições mais primárias sendo colocadas como o princípio de Deus, pátria e família. Eu acho que depois de tudo que nós passamos, se nós conseguirmos viver uma vida tranquila, e se conseguirmos diminuir o mínimo possível, o máximo possível, vai ser o mínimo no fim, mas o máximo possível, a fome e a desigualdade educacional nesse país, eu acho que nós já estamos começando a ser felizes. Professora Célia Pinto, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Ok, obrigado, eu que agradeço. Perfeito. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, historiadora, cientista política e professora do programa de pós-graduação em História também da URGS, Célia Pinto. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.